Essa semana vamos falar sobre os astecas, ok? Quem foram os astecas? Origem e organização. Queria que vocês acompanhassem comigo a leitura. Os astecas foram um poderoso império no local que hoje é conhecido México. Eles se organizavam em uma confederação de cidades. A gente tem algumas cidades aí, né? Texcoco, Tlacopan e Tecnociclán, onde morava o imperador. Então, a principal cidade da, da região do Império Azteca é Tecnociclán, né? Bem estranho esse nome, né? Com o povo azteca era guerreiro, sua dominação estendeu-se por 150 anos até a conquista de Fernán Cortés entre 1519 e 1523. Fernán Cortés foi um espanhol, então quando os espanhóis chegam à Europa, ok? Graças a essa organização militar, os astecas construíram um império que abrangiam 500 cidades e 15 milhões de habitantes. Então, era um império grande, né, e consolidado. Não é isso? A gente tem aqui do lado esquerdo, né, a imagem aí do globo terrestre. A cidade, especificamente na América Central, no México. Não é isso? E o lado direito a gente tem uma imagem mais recente das cidades astecas. Como era organizada essa sociedade? Eu trago essa imagem para vocês de um livro que eu tenho aqui em casa, né? As camadas sociais astecas. Se a gente observar, nessa base dessa pirâmide tem vários degraus, não é isso? Então a gente vê o primeiro, no mais alto imperador, não é isso? Eleito pela aristocracia militar e sacerdotal, devia prestar honra aos deuses e proteger o povo asteca. Então quem colocava o imperador eram os guerreiros e a questão religiosa, os sacerdotes, né? Logo mais embaixo, a gente vai ter lá embaixo no cantinho os altos funcionários de Estado, que exerciam elevadas funções militares e civis, não pagavam impostos e recebiam parte dos tributos cobrados da população. Esses tributos a gente pode comparar um pouco com os impostos, né? Lá atrás do imperador, a gente vai ter os sacerdotes, que cuidavam do culto, né, da educação dos jovens, dos hospitais para os pobres e doentes, além de guerras, além de guardar os livros sagrados e históricos da civilização. Logo depois a gente vai ter os grandes comerciantes e artesãos. Organizavam-se em corporações e transmitiam a profissão de pai para filho. E o mais embaixo de todos aí, a gente vai ter os camponeses, né? Que trabalhavam nas terras da aldeia, prestavam serviços obrigatórios nas guerras e construção de canais, diques e monumentos, pagavam impostos e recebiam do governo alimentos, vestimentas e educação gratuita, né? Essa era a maneira que se organizavam os astecas sociais. Como era a economia, né? Tem essa imagem aqui bastante rica, a gente pode observar que tem vários rios, vários canais, não é isso? E diz assim: as cidades astecas funcionavam como um grande centro de trocas. Nos mercados eram comercializados produtos agrícolas, carne, vestimentas e utensílios em geral. A moeda era a semente de cacau, cujo produto, o chocolate, era muito valorizado e considerado uma bebida dos deuses. Então, para nossa surpresa, o chocolate, que a gente gosta tanto, né, começou a ser produzido pelos povos antigos das Américas. Olha que interessante. Vamos lá. Como era a ciência asteca, né? A educação era muito importante para os estratos sociais superiores, que aprendiam religião, história e música, bem como a ler e escrever. A sociedade asteca desenvolveu uma espécie de escrita pictográfica, né? Única deles. Os artesãos, na verdade, os astecas dedicavam-se à astronomia, principalmente à astronomia, tendo determinado com grande precisão as trajetórias do Sol e da Lua e previstos eclipses. A observação dos céus lhes permitiu também prever as geadas e estabelecer as características dos ventos dominantes, o que era bastante útil para a agricultura e o bem-estar do império. Então, a gente observa que através da ciência da educação desenvolvida pelos astecas, eles se apropriam para o benefício próprio. Eles se beneficiam principalmente pela questão da colheita,
pela produção de alimentos para religião. Tem essa imagem aí bastante interessante, né, ao lado. É um sacrifício, é o sacrifício de um homem, né, de um ser humano, e ele diz assim: as religiões incorporaram a religião de vários deuses, de povos conquistados. Os deuses que mais cultuavam eram Semente de Plumas, criador da terra e das pessoas, e Deus do sol e da guerra, aos quais ofereciam sacrifícios humanos. Então os astecas tinham a prática de sacrificar e oferecer aos deuses seres humanos. Era uma religião politeísta. Professor, o que é uma religião politeísta? É uma religião que tem vários deuses, ok? Queda do Império. Quando é que esse império tão importante da América Central, da América, ele vai ruinir, vai cair, vai chegar ao seu declínio? Apesar da sua prosperidade, os povos dominados pelos astecas ficaram descontentes. O suporte da economia do império era o recolhimento de impostos dos povos vencidos, dos povos de guerra, né? Prática que, aliada aos sacrifícios humanos, fez com que os astecas fossem odiados e temidos por povos a eles submetidos. Então, na região vai ter povos que vai ter medo e vai ser contra os astecas, porque os astecas dominavam algumas outras cidades, né? Por esse motivo, Fernão Cortés, um espanhol, né, que chega à América, que contou com o apoio das populações que se aliaram aos conquistadores, aquela população que já tinha medo dos astecas, conseguiu dominar o Império Azteca em apenas 3 anos. Então, o Império enorme, ele chegou ao seu fim através dos espanhóis, mas com os aliados de outros povos para derrubar os astecas. Ok?